Olá, meu nome é Luke. Hoje te contarei mais uma história de terror. Se você gosta desse tipo de vídeo, dê um like, se inscreva no canal e comente sua opinião sobre a história no final dela. E agora, vamos ao terror. Isso aqui é do meu diário, aquele que eu escondo bem guardado. Dá pra perceber que começou mesmo como um diário, mas acabou ficando largado pela metade. Mesmo assim, vou ler as datas como estão. De qualquer forma, a história não parece tão desconexa assim. 17 de abril de 2018. Estava deitado no meu sofá confortável, assistindo Netflix, quando recebi um alerta de vaga de emprego. 2 lugares estavam procurando por um agente funerário. Um deles ficava aqui mesmo, na minha cidade, e o outro numa cidade vizinha. Eu tinha me formado recentemente em ciências mortuárias, então aquilo caiu como uma luva. As 2 descrições de trabalho pareciam boas e o salário era igual. Então, decidi me candidatar para as 2. 21 de abril de 2018. Os 2 lugares já tinham me respondido e eu estava mais do que feliz com isso. Logo, iria participar de ambas as entrevistas. 5 de maio de 2018. A primeira entrevista foi aqui mesmo, no necrotério da cidade. Infelizmente, os donos eram daquele tipo de babacas que querem alguém jovem com 10 anos de experiência. Escusado dizer que eu não consegui a vaga. 2 dias depois de ser rejeitado, dirigi para a entrevista na outra cidade. Não tive problemas para achar o lugar e sua aparência era incrível, completamente oposta ao da outra funerária onde estive. O outro era basicamente só um prédio pequeno e moderno. Já esse aqui era uma enorme casa em estilo antigo. Não existem muitas casas vitorianas por aqui hoje em dia. Então fiquei ali uns minutos admirando a bela estrutura. De repente, a porta se abriu. Não me assustei visivelmente, até porque eu nem tinha batido ainda. Um homem negro, baixo, de cabelo curto e vestindo um terno cinza, estava parado ali. Entre. Foi tudo o que ele disse. Eu o segui pela mansão antiga. O interior complementava perfeitamente o exterior. Era incrível. Se você já leu ou viu Drácula de Bram Stoker, vai entender. A casa me lembrava aquilo. Sombria, assustadora, mas totalmente magnífica. Eu não estava com medo, mas consigo entender por que outras pessoas ficariam. Afinal, é só uma funerária, localizada numa cidade pequena, onde não há outros prédios grandes e chamativos. Pensei comigo mesmo, não tem nada a temer. Fui levado para uma sala que parecia um escritório, onde conheci um homem mais velho. Que bom que você está aqui, ele disse. Obrigado, senhor, é um prazer conhecê-lo, respondi. O velho tinha cabelos longos e brancos, pele muito pálida e olhos acinzentados. Ele apontou para a cadeira como se estivesse me ordenando a sentar. Quando você pode começar, rapaz? Ele perguntou, enquanto acendia um charuto. Chocado, eu gaguejei. O senhor quer que eu comece hoje? Tipo um teste? Vai ter algum período de experiência, como aqueles 90 dias ou algo assim? Não. Eu não gosto dessas formalidades e exigências que o pessoal tem hoje em dia. Eu vi seu currículo e gostei. Se você já sabe os benefícios e condições do trabalho, e é por isso que veio até aqui hoje, então está contratado. Eu estava tão empolgado que tudo o que consegui dizer foi, obrigado. O velho, chamado Nicolau, me explicou que a funerária era um negócio de família, pertencente a ele e ao filho. Por sinal, o filho era o homem que tinha aberto a porta e quase me fez morrer de susto. Nicolau estava pagando um bom salário. Ele era tranquilo e eu aceitei o emprego sem pensar 2 vezes. Minha primeira semana de trabalho não foi fácil, mas eu já estava bem acostumado. Treinamos muito durante a faculdade e já tinha visto e mexido com centenas de cadáveres. Não me choco mais ao vê-los. Aliás, nunca me choquei, desde criança, quando ajudei no velório da minha avó aos 11 anos. Eu já sabia o que queria. Minha mãe e outros parentes ficaram com medo de vê-la. Diziam que queriam lembrar dela como era viva e feliz. Mas mesmo com 11 anos, eu sabia que aquilo era besteira. Você só não quer encarar a morte. Não quer aceitar a dura verdade. Não quer ver alguém querido nesse estado. Achei que o caixão estaria fechado, mas consegui entrar escondido na sala enquanto todos tomavam café e abri o caixão para ver seu rosto. Ela parecia em paz.
Seu rosto estava relaxado de um jeito que nunca vi antes. Parecia um anjo de pele pálida. Seu corpo estava frio, mas não tanto quanto dizem. Eu abracei minha avó enquanto ela estava ali no caixão. Percebi que estava dando a ela carinho, algo que ninguém se importa em dar depois da morte. Por que não merecemos amor e cuidado mesmo depois de morrer? Esses pensamentos me entristeceram, e eu não sabia bem por quê. Anos depois, em outros funerais, notei o mesmo padrão. As pessoas preferem não ter contato com o corpo, mas eu me sentia atraído em ver aqueles rostos pacíficos, dar a eles a atenção que ninguém mais dava. Agora, por favor, não me interprete mal. Isso nunca foi algo sexual, é algo espiritual. Eu me importo com aqueles que, para a maioria, já não importam mais. De qualquer forma, eu usava as roupas adequadas para o trabalho. Um dia, um senhor branco, já nos seus 80 anos, foi trazido. Eu deveria cuidar de tudo. Fiz o que sempre faço e me certifiquei de que o corpo parecia estar bem. O velho tinha morrido de parada cardíaca. O corpo chegou pela manhã e trabalhei nele praticamente o dia todo. Até pulei o almoço. Foi então que percebi que já eram 16 horas, quase hora de ir embora. Cobri o corpo e conferi a temperatura da sala. Eu trabalhava num grande porão onde os corpos eram mantidos. Depois, subi para o primeiro andar e usei o banheiro. Quando estava prestes a ir até a cozinha, acabei me distraindo e comecei a explorar a casa. Andava por ali, olhando tudo, quando reparei que a porta de Nicolau estava aberta. Vi ele entregando dinheiro para 2 homens fortes. Não conseguia ouvir o que diziam, então me aproximei silenciosamente da porta. Nem percebi que meu cadarço estava desamarrado. Acabei tropeçando e empurrando a porta, que se abriu de vez. Fiquei ali, exposto, encarando os 3. Desculpa, eu estava procurando o banheiro. Pedi desculpas enquanto me levantava. Ah, não se preocupe, rapaz. Na verdade, estou muito feliz que você esteja aqui, Nicolau disse. Esses aqui são Boris e Clemente. São os responsáveis por trazer os corpos dos hospitais até nós. Os 2 se apresentaram. Eram sérios e pareciam bem rudes. Fui informado de que um novo cadáver tinha chegado e que eu cuidaria dele no dia seguinte. Insisti em ficar mais 1 hora para trabalhar, mas Nicolau disse que seu filho cuidaria disso naquela noite e que eu poderia terminar no outro dia. Não discuti. Na minha 2ª semana de trabalho, estava lidando com o corpo de uma mulher na casa dos 30 anos. Li suas informações. Morte natural, mas algo não batia. Pode me chamar de louco, mas sua expressão não parecia a de alguém que morreu de causas naturais. Tive a sensação de que ela tinha sido assassinada. Nunca senti isso antes, mas aquela boca contorcida, escancarada, me deu um aperto no estômago. Eu sempre fui bom em adivinhar a causa da morte. Errei poucas vezes no começo da carreira. Claro, eu sei que não sou patologista. Meu trabalho é apenas garantir que o corpo esteja preparado e bem apresentado. Todo o resto, os hospitais e as famílias, era responsabilidade de Nicolau. 3ª semana de trabalho. Estava tudo bem. E eu estava ganhando um bom dinheiro, trabalhando apenas 4 dias por semana. Eu não sou alguém facilmente perturbado por pessoas e estou fazendo exatamente o que sempre quis fazer. Eu deveria estar feliz, mas não estou. Trabalhar na funerária tem me feito duvidar das minhas próprias habilidades. E acho que estou começando a imaginar coisas. Normalmente, eu lido com 2 ou 3 cadáveres por semana. Eu sei que sou bom no que faço, mas parece que estou perdendo minhas habilidades. Não consigo mais dizer de que as pessoas morreram. Algumas foram por acidentes, outras por suicídio e algumas por causas naturais. Os relatórios simplesmente não parecem bater com o que eu estou vendo. Não é com todos os cadáveres, mas com a maioria deles. Quando conversei com Nicolau, que é especialista nessa área e foi dono da funerária por anos, ele era patologista antes, então obviamente entende muito mais do que eu. De qualquer forma, tentei me acalmar. Afinal, pode ser só a minha ansiedade falando mais alto. 6 semanas de trabalho. Tenho tentado passar mais tempo com as famílias dos falecidos. Eu sei que provavelmente não deveria, já que meu trabalho basicamente é ficar no porão preparando os corpos e limpando o andar de cima. Sei que é função do Nicolau e do filho dele cumprimentar as pessoas, mas eu estava curioso. Para uma cidade tão pequena, com certeza tínhamos muitos clientes. Infelizmente, comecei a me envolver demais com as famílias
tentando obter respostas, mas tudo o que consegui foram 1000 novas perguntas. 9ª semana de trabalho. Eu estive investigando. Só havia mais uma outra funerária nessa cidade e eu não fazia ideia disso antes. Como já disse, eu só trabalho aqui, moro em outra cidade. É aqui que as coisas começam a ficar um pouco estranhas. Antigamente havia 3 funerárias nessa cidade. Uma delas fechou nos últimos 7 anos. A explicação era que, desde que o Nicolau e a família abriram a deles, o movimento cresceu tanto que ninguém conseguia mais competir. Mas junto disso, os crimes aumentaram. E aparentemente nós éramos agora a única opção para a maioria dos casos. 13ª semana de trabalho. Foi quando fiz algo muito errado, algo que eu jamais deveria ter feito. Entrei na sala de Nicolau e o que encontrei ali foi, no mínimo, chocante. Eu sabia que não deveria ter mexido nas gavetas dele, mas mexi. E em uma delas, encontrei pastas diferentes, todas com nomes de falecidos. Peguei uma das pastas e lá estavam fotos de um dos cadáveres com quem eu tinha trabalhado. Mas não eram só fotos do corpo. Havia fotos dele ainda em vida, fotos dele dirigindo, passeando com o cachorro, fazendo compras no mercado. Alguém tinha seguido aquele homem e tirado todas aquelas fotos. Dentro havia também 2 jornais praticamente detalhando tudo sobre a vida daquele cara. Com quem morava, onde trabalhava, sua rotina. Praticamente qualquer coisa e tudo sobre ele. E eu ficava me perguntando qual era o objetivo de guardar todas aquelas informações. Peguei aquela pasta e mais 2 como evidência. Tive que me apressar porque ouvi pessoas se aproximando. Saí da sala assim que pude, ainda com algumas horas de trabalho pela frente. Precisei terminar minhas tarefas, mas estava com medo, ansioso e absolutamente desconfortável em estar ali. Não queria parecer suspeito. Tentei relaxar. Quando estava quase indo embora, Nicolau veio me ver. Eu estava tão nervoso que não conseguia parar de suar. Ele me perguntou se estava tudo bem e se eu estava gostando de trabalhar lá. Tentei agir normalmente, sorri e disse que sim, que estava muito feliz. Você sabe, rapaz, tem algo que queira me contar? Ele perguntou. Quando ele disse isso, meu coração parou por um segundo. Ele sabia. Eu continuei tentando convencê-lo de que estava tudo certo. Por fim, ele apenas sorriu e disse: Tudo bem então, espero te ver amanhã. Peguei minha mochila e fui embora. Da funerária até minha casa dava uns 20 minutos de carro. Eu não queria esperar até chegar. Estacionei num canto do bairro, parei perto do McDonald's e comecei a ler novamente os documentos que tinha pego. Eu tinha 100% de certeza de que o Nicolau e o restante estavam envolvidos em algum tipo de coisa suja. Enquanto lia os documentos, alguém bateu na janela do meu carro. Era Boris, o cara responsável por trazer os cadáveres dos hospitais. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou. Eu estava com medo de abaixar o vidro. Ele me pegou. Estava olhando diretamente para os papéis que eu estava lendo. Por que não me deixa entrar, rapaz? Disse o Boris, enquanto tentava abrir a porta. Nesse momento, liguei o carro e saí dirigindo feito louco. Tentei pegar uma estrada mais escondida, sem muito trânsito. Percebi que uma moto estava me seguindo e sabia que era Boris. Ele tentou me alcançar várias vezes. Na última, desviei e o joguei contra uma árvore. Ele caiu da moto e eu vi seu corpo voar para dentro da mata. Eu parei para ver se Boris estava vivo ou morto. Para o meu horror absoluto, não era Boris. Era só um garoto, numa daquelas motos pequenas. Eu tinha acabado de matar um inocente, levado pela paranoia. Voltei correndo para o carro e dirigi para casa. Quando cheguei, Boris estava lá, parado, bem na minha garagem. Eu estava completamente perturbado. Nicolau precisa de você de volta ao trabalho. Ele quer que você explique algo para ele. Eu desabei completamente. Tive um ataque de pânico ali mesmo, caído no chão de concreto da garagem. Boris veio até mim, colocou aquela mão enorme no meu ombro e disse: Escuta, rapaz, ele só quer saber por que você pegou aquelas pastas. Eu comecei a chorar, contando para Boris o que tinha acontecido com o garoto na moto. Para minha surpresa, Boris riu. Me mandou entrar no carro e me levou de volta até o local. Ele pegou o corpo e jogou no porta-malas. Quando voltamos para o necrotério, Nicolau já estava lá, me esperando. Se você me devolver minhas pastas e não fizer perguntas,
Então eu cuido da sua pequena situação, ele disse apontando para o corpo mutilado do garoto. Eu só balancei a cabeça concordando. Me diz, o que diabos eu deveria fazer? Ir à polícia contar o que fiz. Contar à polícia que Nicolau e aqueles brutamontes talvez estejam envolvidos com assassinatos por encomenda? E com que provas eu faria isso? Eu trabalhava com Nicolau há 2 anos. Nunca fiz perguntas. Apenas vinha, fazia meu trabalho e ia embora. Nicolau me pagava bem, me tratava bem. Pelo que eu sabia, o garoto que eu matei era um andarilho, sem família. Na verdade, só uma única pessoa apareceu no velório dele. Eu tentei, juro que tentei. Tentei reparar o cadáver mutilado da melhor forma possível. Mas ele ainda assombra meus sonhos. Às vezes, acordo numa cama encharcada de suor e lágrimas. E no canto do quarto, na escuridão total, consigo ver o cadáver dele. No breu, aquela forma desfigurada. Pedaços de carne pendurados como cortinas rasgadas. Os braços torcidos, se contorcendo como se tivesse uma convulsão. Ele fica lá, me olhando, imóvel, congelado no mesmo lugar, enquanto eu, apavorado, não consigo nem me mexer. Eu fecho os olhos, tentando fingir que aquilo não está ali, mas o som dos ossos quebrados se arrastando pelo chão vai se aproximando cada vez mais, e quanto mais perto chega, mais alto é o ruído de seus ossos moendo. Tento me enterrar no colchão, me esconder debaixo dos lençóis encharcados e fedidos de suor, mas ele fica ali, bem na minha frente. Abre aquela boca pútrida e exala aquele cheiro horrível de podridão, aquela mistura de carne apodrecida e iogurte estragado. Nunca vou esquecer aquele cheiro. Então, como se o próprio corpo dele não aguentasse, ele desaba no chão, se desfazendo numa pilha nojenta. E depois, simplesmente desaparece. Eu não sei para onde vai. Uma noite, passando por um hotel de beira de estrada, indo para casa, vi aquela placa de vagas piscando em vermelho. Primeiro me incomodou, talvez pelo meu estado de sono atrasado. Mas depois me veio uma ideia que parecia brilhante. Fiz uma manobra perigosa no meio da pista e entrei direto no estacionamento. Parei o carro bem na frente da recepção. Eu juro, nem que me amaldiçoassem, eu não ia passar mais uma noite com aquele meu novo colega de quarto, soprando o fedor pútrido da respiração morta dele no meu rosto. Talvez até a alma dele estivesse me assombrando. Eu simplesmente não ia para casa aquela noite. O gerente do hotel ficou relutante em me alugar um quarto. Disse que tinham uma política bem rígida contra drogas. Eu garanti que só precisava dormir. Saí da recepção triunfante, com a chave do quarto na mão. Estacionei o carro bem em frente ao meu quarto, tranquei rapidamente todas as 3 trancas da porta e conferi a janela, como se pudesse trancar meus pesadelos do lado de fora. Mas era só um pesadelo, certo? Fui direto pro chuveiro, pensando alto que precisava lavar de mim aquele cheiro, aquele toque dos mortos. Esfreguei até a pele doer, tentando arrancar qualquer resquício da morte que estivesse grudado. Me peguei pensando naquele amor estranho que eu tinha, ainda menino, pelos cadáveres. E pensei em lençóis limpos, fronhas sem manchas de suor. Saí do banho direto para a cama, pelado mesmo, cabelo ainda molhado, sentindo aquele cheiro de quarto limpo, de sabonete. Me enrolei nos cobertores e pela primeira vez em muito tempo me senti bem, quase relaxado. Não me surpreendeu começar a pegar no sono rapidamente, entrando naquela dimensão paralela de paz que eu tanto sentia falta. Mas em algum momento da noite, acordei. Um cheiro de queimado atingia minhas narinas. Congelei ali, deitado de costas, quando ouvi aquele som de ossos rangendo de novo, se aproximando da cama. Eu tremia descontroladamente, mas tentei me preparar para o inevitável bafo podre sobre meu rosto. Não adiantou puxar o cobertor até a cabeça. Mesmo assim, eu via aqueles braços contorcidos, se debatendo. Senti algo pontudo me cutucando através das cobertas, enquanto meu corpo tremia de medo. Aquela cutucada era lenta, constante, bem no meu lado. Até que uma espetada na testa me obrigou a abrir os olhos. E lá estava ele, o rosto mutilado bem em cima do meu, olho no olho. Quando abriu ainda mais aquela boca toda torta, liberou uma baforada quente e áspera, aquele cheiro azedo e rançoso direto na minha cara. A coisa tremeu e caiu no chão como uma pilha de carne podre, desaparecendo logo depois,
mas deixando o ar impregnado de enxofre e decomposição. Sem pensar, sem sentir nada, voltei para casa. Chorei novamente, completamente derrotado. Me enfiei na cama, as lágrimas e o suor molhando o travesseiro já manchado. Fiquei ali, olhando para o nada, esperando. Dessa vez, eu senti ele me cutucar de novo, antes mesmo de perceber o cheiro. Virei a cabeça devagar e lá estava ele, aquele cadáver podre, cutucando meu lado, repetidamente. Eu não puxei os cobertores dessa vez. Deixei as lágrimas caírem no travesseiro e com uma voz quase inaudível perguntei: "O que você quer?" Engoli em seco, virei a cabeça e com desespero implorei: "Por favor, fala comigo. Me desculpa." Numa explosão de movimento, o cadáver se jogou em cima de mim, me sufocando, desabando aquele corpo decomposto sobre o meu, até que parecia que nossas almas estavam se fundindo. Eu sufocava em meio à carne apodrecida, tentando desesperadamente respirar. E então, de repente, ele desapareceu. Quando a luz da manhã entrou, eu ainda estava ali, deitado, em choque, coberto por uma película viscosa misturada com pedaços de carne putrefata. Aquilo escorria constante dos cantos dos meus olhos, encharcando o travesseiro de ambos os lados. A mistura escorria pela minha cara, se misturando ao suor salgado. As horas passaram e o dia sumiu enquanto eu continuava ali, imóvel, esperando que a noite me trouxesse o que fosse. Mas nada aconteceu. Sem cutucadas, sem ossos rangendo, sem sufocamento. No meio da madrugada, levantei, tomei banho e troquei os lençóis. No instante em que deitei meu corpo limpo, vi de novo aqueles movimentos espasmódicos, se aproximando rápido. Agora eu sabia o que tinha que fazer. Pulei da cama, corri para o carro, peguei as chaves no caminho. Fiz os 20 minutos de viagem até o necrotério em 10. Me deixei entrar e fui direto para onde Nicolau e Boris guardavam os corpos descartáveis, aqueles ainda não preparados. Peguei uma serra e cortei cada pedaço de carne podre de cada cadáver que encontrei. Levei os sacos cheios de carne podre para casa. Esfreguei aqueles pedaços pelo rosto, pelo corpo, e comecei a rir. Eu venci. Eu venci. Deitei na cama e finalmente consegui dormir. Eu usei tanto amor, e agora era um pesadelo vivo.